Bom dia! Aqui é a Janaína Lopes para a gente começar mais um café terapêutico. Sejam todos muito bem-vindos, né, a esse espaço que é dedicado a gente iniciar a semana com mais leveza, com mais harmonia, né? Um espaço aqui para a gente trocar, compartilhar ideias. Hoje temos mais uma convidada especial, porque todas são especiais. Hoje é a minha amiga e terapeuta Regiane Gonçalves, né? Nós, né, que temos um grupo de terapeutas, falamos que ela é a rainha das plantas. A rainha das plantas, gente, ela, nossa, sensacional. E ela já está aqui com a gente, então eu já vou convidá-la a participar deste nosso momento, né, desse nosso café terapêutico. Então, deixa eu já convidar aqui, Jane. Deixa eu... Jane. Gente, hoje aqui tá uma chuvinha mais gostosa. Que delícia de chuvinha. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu ajustar a câmera aqui, que senão tá cortando. Tô do meu Cabelo. lado trocado da mesa, porque senão daqui a pouco amanhece e vai vir a claridade da janela, ficaria ruim. Mas deu para ver o fundo da cozinha ali. É verdade. É um fuso, né? Nós temos um fuso diferente de 1 hora. Então, para você ir agora é 5h30. Isso! Ó, Bom dia. Tchim. Tintim, que dele. Ai, chimarrão, eu sempre tomo. Eu ainda não fiz nenhum com chima, mas o próximo eu vou fazer. É muito bom. É muito bom. Mas então, começando. Mas aqui hoje, ó, tá chovendo, tá assim, aquela chuvinha mansa, aí dá aquele arzinho assim, fresquinho, mais gostoso. Nossa, é muito bom. Hoje, quando eu dormi feito uma pedra, né? Quando eu acordei, que eu escutei o barulhinho da chuva, eu disse, nossa, que benção, que delícia. Bom, Rejane, se apresente aqui para as pessoas te conhecer melhor, né? Eu já falei para eles que você é a rainha das plantas, né? Que a gente fala que você é a rainha das plantas. Bom dia. Eu sou a Regiane Gonçalves e sou terapeuta, assim como a Jana, né? Trabalho com algumas técnicas, mas dentre elas, a fita energética, e por isso a questão das plantas. Mas é algo que eu tenho assim comigo desde muito jovem. Eu sempre fui muito apaixonada pelas plantas. E eu nem me dei conta disso. Eu fui me dar conta há pouquíssimo tempo. Quando uma colega minha de ensino médio falou assim, nossa, se não fosse você, não sairiam os nossos trabalhos. E a gente não teria a nota que tinha por causa dos trabalhos que você levava praticamente sozinha. O que eram os trabalhos? Plantas. Nada plantas. E, e você vem perceber isso mais depois de um tempo, ou logo você já percebeu essa sua afinidade, né? Porque assim, bom dia, Carla. Essa sua afinidade, o gostar de plantas. Porque eu acho que você até conversa com plantas, não conversa? Conversa. Eu também, mas você conversa mais. Não, Jana, assim, ó. Ih, quem tá aqui, né? Bom dia, Carlinha. Que eu não me dei conta. Eu me dava conta que eu gostava muito e eu sempre queria produtos naturais. Tanto que o meu primeiro trabalho foi para fazer uma pomada de espirradeira, que era uma planta que eu achava linda. Daí, quando eles lançaram esse trabalho, eu já estava olhando por conta Sim. Aquela planta. E descobri que ela era muito boa para isso. Eu falei, gente, e se a gente fizesse tal coisa? Todo mundo me olhou estranhamente, mas a professora falou assim, é uma excelente ideia para um trabalho de ciências. E deixa eu te perguntar, isso tem quanto tempo? Eu tinha uns 17 anos, 16. Não, porque assim, não é que a gente tem, assim, muitos anos, não, né? Mas é porque a tecnologia, ela tá pipocando muito rápido. Não, mas é sério, a tecnologia pipoca muito rápido. Então, hoje, o Dr. Google, né, a gente acha de tudo no Google. Mas na sua época, eu acredito que não tinha... Não, eram livros. Livros. Eram livros. E você foi pesquisar em livros. Livros, e eu, numa dessas imersões, porque eu trabalhava com um grupo de jovens nessa época, eu comprei um livrinho sobre plantas, que tinha num dos seminários. E eu estava lendo esse livro quando eu me deparei
soube que a planta que eu gostava, da flor dela, se chamava espirradeira e que era tóxica. Eu só sabia que era tóxica. E aí eu comecei a ficar curiosa em relação a ela. Falei, como que uma planta com uma flor tão bonita pode ser tóxica? E foi nesse processo que eu acabei descobrindo que ela era excelente para fazer pomadas para tratar principalmente feridas. Que ferida aberta é difícil você encontrar alguma coisa que seja bom para tratar, né? E ela era. Abençoado livrinho, hein? E eu Abençoado tenho até livrinho. hoje, gente. A capinha chega a ser descola. Se eu soubesse que a gente ia falar sobre isso, eu tinha trazido. Não, mas na verdade, o que que é o nosso tema hoje, né? Porque a gente sempre tem essa máxima, o tempo cura, porque a gente escuta muito isso, as pessoas falam, não, deixa o tempo passar, que o tempo cura. Às vezes fala num momento de luto, ou numa uma separação, um problema financeiro, né? A gente sempre escutava, e eu acreditava muito nessa frase, não, o tempo cura, o tempo cura, o tempo cura. Mas será que cura mesmo, né? Ou será que deixa tudo, será que é deixar tudo no tempo, nas mãos do tempo, pode ser que está adiando. Então, realmente hoje é esse o tema, mas depois, ó, esse livrinho, mostra para nós no seu Insta. Aí, gente, eu convido vocês a conhecer, a entrar lá, né? Quem não conhece o Insta da Rejane, entra. E aí a Rejane agora, eu tô forçando ela a fazer um compromisso público de mostrar nos stories o livrinho e me marcar, que eu também vou republicar aqui, tá? Ó, fiz você fazer um compromisso público com a Rejane. Mas, voltando a esse tema, será que realmente, né, o tempo cura? Você acredita que realmente o tempo cura? Ou que essa frase pode ser um perigo? Ela é perigosa? Como você mesmo acabou de dizer, né? Eu acreditava nisso até pouco tempo. Eu repetia muito. Essa Isso, a gente repete. Aliás, a gente repete. Automaticamente. Dizer, não, o tempo vai passar, você vai ver que você vai amenizar. E é a primeira vez que eu ouvi que o tempo é o adubo da dor. Essa frase me marcou muito. Porque o que eu observei? Teve muita coisa que me machucava e eu não tive nem coragem de falar. E essas coisas foram sendo adubadas pelo tempo e cresceram. Então elas não diminuíram. A dor estava lá, escondidinha, mas na hora que veio com uma latência, com uma força. E ainda bem que nós temos uma ferramenta maravilhosa nas mãos, né, Janaína? Exatamente. Que ajuda a amenizar e aliviar essa sensação na hora que aplica. Vai curar de vez? Talvez não num único processo, numa única aplicação, mas vai amenizando. E que bom que foi descoberto isso quando a gente já tinha acesso a essa técnica, porque doeu menos para tratar. Doeu menos para tratar. Porque essa técnica, essa ferramenta, né, que a gente trabalha, ela é uma ferramenta que a gente não precisa vivenciar a dor. Né? Porque é terrível, né? A gente já tem essa dor guardada, e aí você tem que vivenciá-la, né? Então, na verdade, a gente vai estar, de repente, até aquele momento que a gente. Porque tudo que a gente pensa, a gente replica, né? A gente potencializa. Então, você fica revivendo a dor, ela vai mais te prejudicar, corroer, não é verdade? É, porque a partir do momento que você detecta essa dor, ela começa a te ferir de novo. E para que você vai entrar nela para sentir tudo de novo, né? No meu caso, era uma frase que eu ouvi aos 6 anos de idade. Foi pesquisando um mal-estar físico que chegamos nesse processo de descobrir essa frase. E essa frase, quando voltou, que eu acessei ela de novo, porque nós temos várias gavetinhas onde vamos guardando essas... Bom, já a gente chega lá, né? E aí, quando acessou, a dor foi grande. Eu senti de novo. E pra quê, né? E ela não tinha sumido, né? Não tinha sido curada. Não, né? só tinha colocado lá debaixo de uma pedrinha. Que é outra frase, né? Ai, coloquei uma pedra em cima, pedra rola. Nossa, é mesmo. E olha quando que a Carla colocou aqui. Eu descobri a duras penas como deixar o tempo passar, é traiçoeiro. E muito, né? Muito traiçoeiro.
E aí, o que acontece emocionalmente quando a gente apenas espera o tempo resolver, que o tempo resolva, que a gente coloca uma pedra em cima, né? Ou seja, que tipo de lixo emocional vamos acumulando? Ou a gente acumula lixo? Com certeza, né? Até foi o tema da minha live na quarta passada. Porque, e olha Ela tá só, gravada lá, não tá? A sua live? Quem tá, quiser era pra eu ter tirado, a pessoa pediu pra deixar que ela tá fazendo todos os dias a. a Ela falou assim que técnica. ainda não sentia, ela falou assim, ah, pode ficar lá mais um pouquinho para fazer a técnica mais uns dias, que tá melhorando, mas eu ainda sinto. Eu falei, tá bom, não vai prejudicar ninguém mesmo, né? Não é a técnica que prejudique, então vai lá e faz. Isso eu ouvi de um padre. Olha só, tá De na um Bíblia. padre. Tá na Bíblia. Que a gente precisa, ó, para entrar no reino do céu é preciso deixar o lixo para trás. Mas eu nunca tinha olhado com esse olhar do lixo emocional. E o que nos conecta a Deus? Não importa qual a sua religião. Entrar no reino do céu não é que eu vou entrar no lugar físico, mas eu quero voltar para o meu lugar de origem, que é a minha essência, que é de onde eu vim. Eu acredito que existe um lugar onde é a Eu também. nossa essência, a nossa matriz. Eu também. Para entrar neste lugar de origem, já que estamos aqui para evoluir, nós precisamos limpar, se limpar, purificar. Então, como que eu vou ascensionar, ó, eu sonhando aqui já, eu virar. Bom, o intuito de toda a alma é essa, né? Se a palavra veio é porque é para ser. Mas o que eu quero? Eu quero evoluir. E eu quero expandir também como ser humano. Eu quero ter tudo aquilo que eu nasci para ser. E para eu ser isso, eu preciso ir me libertando de tudo aquilo que me machuca. Porque quem é a principal pessoa da minha vida? Quem é a principal pessoa da sua vida, Jana, né? Entendeu? E olha, antigamente a gente falava, é o filho, é o pai, é a mãe, é o meu marido, é o meu namorado. E aí, quando a gente entende que a gente só consegue ser bom para o outro, quando a gente é bom para nós mesmos. A gente só consegue amar o outro quando amamos a nós mesmos. E por que eu sou a principal pessoa da minha vida? Porque se eu não estiver bem, como eu vou cuidar do outro? É aquela E quando eu verdadeiramente compreendi isso, eu também soube a diferença de ser e não ser egoísta. Porque as pessoas pensam que são egoístas se colocar em primeiro lugar. E, na verdade, não é. Ivete, bom dia! Que live maravilhosa! Que bom ouvir isso, logo cedo, né? Sim. Ainda mais você que madrugou, né? Mais do que eu, né? Aí eu falo assim, quem eu mais amo é a minha filha. Mas aí a gente vai em um banheiro público, que tem papel toalha para secar as mãos, e aí, para socorrer logo a minha filha, eu com as mãos molhadas, começo a puxar o papel para entregar para ela, entrego um papel molhado. Que amor é esse? Agora, se eu seco a minha mão primeiro, e aí pego um papel sequinho e entrego para ela, não é muito mais amor? Só que para isso, o que eu precisei? Atender a minha necessidade primeiro. Aí eu estava completa para auxiliar ela. Exato. Então, sim, é essa questão de guardar o lixo emocional, que foi... Vou pegar o meu caso de novo, tá, gente? Mas cada um tem o seu. Eu só estou trazendo aqui para exemplificar. Esse ouvir, fica quieta, que criança não sabe de nada, me marcou para uma vida. Eu tô com meio século, eu fiz 50 anos. Essa frase eu ouvi aos 6 anos de idade. E criança? Ela voltou para a minha consciência aos 48 anos. E gerou sofrimento de novo. Então, esse é um lixo emocional. Esse é um exemplo de lixo emocional que eu estou carregando. Um dos lixos, né? Que a gente acumula, aí, durante a nossa vida, a gente vai acumulando, né? A gente vai acumulando na nossa infância, na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência, com o primeiro amor, com tudo. A gente vai acumulando. E Rejane, e quais são os sinais de que algo do passado
ainda precisa ser cuidado, né? Mesmo que o tempo já tenha passado, né? Igual você deu um exemplo aí, você ouviu uma frase aos 6 anos de idade, 40 e quê? 46 anos, 7 42 anos anos. depois volta, né? Porque você tinha 48. Ah, não, menos. 42 anos depois É, volta. E voltou por causa de uma reação física. Era uma dor física que trouxe a consciência dessa fala. Quando você percebe? Quando começa a vir muitas vezes algum pensamento que te incomoda. Então, a melhor forma de identificar feridas emocionais ou lixo, como a gente diz, né? Porque é uma ferida porque machuca, mas também é um lixo porque está atrapalhando você de evoluir, de sim. expandir, de prosperar. Então, observa. Esse pensamento, ele te gera revolta, mágoa, tristeza, rancor e Melancolia. principalmente aquele que mais te envenena, te gera vingança, sentimento nosso de vingança. Se for esse, trate o quanto antes, porque esse sentimento corrói a alma. Então toma cuidado, começa a observar se você tem tido pensamentos que te mexe com esse sentimentozinho de ai, se eu pudesse, oh, como eu queria que. Cuidado. É Essa é a importante que as armadilha gigante. pessoas não abafem esse sentimento, né? Porque tem muitas pessoas que abafam esse sentimento. E às vezes abafa até achar porque está sendo ingrato. Nossa, não posso pensar isso, não. Porque assim, gente, nós temos que verdadeiramente ser gratos por tudo na vida. Pelas coisas boas e pelas coisas ruins também. Né? Até pelas coisas ruins. Mas nem por isso a gente tem que abafar com o sentimento de gratidão, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, ela começa a vir esses sinais, né? Igual você fala, às vezes um momento que sente um rancor, uma raiva, melancolia, né? Lá na época de infância, mas aí a pessoa reprime o pensamento e fala assim, não, mas o que eu estou pensando nisso? Eu estou sendo muito ingrata, estou sendo ingrata com Deus, eu estou sendo ingrata com meu pai, com a minha mãe. Uma coisa é você ser grato. E a gente verdadeiramente temos que ser grato. E me veio uma palavra aqui na cabeça: honrar pai e mãe. Gente, porque assim, os nossos maiores traumas, né? Os nossos lixos emocional vêm muito da época da nossa escola, com aquela professora, com o pai, com a mãe. E porque é o seguinte, os nossos pais, eles entregam para a gente aquilo que eles conseguem, né? E a maioria das vezes com muito amor, né? Não vou falar que todos são, mas entregam e a gente realmente tem que reconhecer, tem que ser grato, tem que honrar. Mas não podemos camuflar esse lixo com a gratidão, de forma nenhuma. E já que você trouxe esse assunto, Jana, não confundindo honra com amor. Também. Porque mesmo, às vezes foi o pior pai para você, mas foi o que ele conseguiu fazer. Então, assim, você não precisa amar teu pai, mas é necessário honrá-lo, porque senão você não estaria viva. E pensando de uma forma muito prática, se não fosse aquele sêmen daquela pessoa, você não seria você. E isso é muito forte, né? Às vezes as pessoas, quem não, né, vai assistir, está assistindo, pode até pensar assim, que não precisa amar pai e mãe. Realmente, às vezes a pessoa teve uma infância muito sofrida com o pai ou com a mãe, né? E tá tudo bem. Se não sente amor, tá tudo bem. Mas honre. Isso é fundamental, né? E que tem que essa honra ela não reprima esse lixo e que esse amor também, a gratidão, né, se houver o amor, né, essa gratidão também não reprima esse lixo, deixa o lixo sair, né, vamos cuidar desse lixo, vamos tirar, cuidar não, né, não cuidar para ele ficar, cuidar para ele sair, né, e mais uma vez o que você falou, né, é a técnica que a gente trabalha, nossa, tem nem como, gente. É só mesmo sentindo. Olha o comentário aqui, ó. A Ivete falou que está se identificando. A Carla colocou uma carinha aqui. Chororô. A Ivete falou isso mesmo. A
A Ivete falou, algumas pessoas têm dificuldade de perdoar. Realmente, perdoar. Mas é bom falar, né, Rejane, que perdoar não é você Esquecer. esquecer. Exatamente. Porque os fatos, eles não vão ser apagados da nossa vida. Mas eles podem não te machucar mais. Você lembrar daquilo e não te doer. Você entender, eu entender que foi como foi. A pessoa fez o melhor que podia, eu fiz o melhor que podia. Gente, eu cometo erros até hoje. Como eu cometo erros? E às vezes na hora eu fico, putz, por que que eu fiz isso? Então, essa questão do perdoar... Bom dia, Patrícia, bem-vinda. Essa questão do perdoar não é perdoar o outro, é, em primeiro lugar, se perdoar. Porque, às vezes, a gente fica se culpando até pelo que o outro nos fez. Tipo, como eu me sujeitei a isso, como eu aceitei essa situação, né? Além da gente ter mágoa do outro, ou raiva, rancor, a gente também judia da gente mesmo também. Né? Porque, nossa, como eu fui boba, como eu fui besta, como eu aceitei, né? E fica remoendo. Gente, só atrasa. E só atrasa a prosperidade, só te tira a saúde. É por isso que aí vem as doenças. É daí que vem as doenças. A Ivete colocou aqui, ó, meninas, ressignificar o perdão. E verdadeiramente ressignificar. É dar um novo sentido para aquele fato. Não é apagar ele, mas é dar um novo sentido. Porque o ressignificar é isso, né? É o entendimento daquilo. De que foi, Olha, como foi. E é uma carga que a gente tira, que é uma carga assim que a gente tira porque é muito pesado, né? É muito pesado a gente carregar isso. E deixa eu te perguntar, em sua experiência como terapeuta, o que verdadeiramente ajuda na cura de mágoas, tristezas, arrependimentos, né? Que o tempo não deu conta de curar e nunca vai dar. E nunca. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho não, né? Quem acha não sabe nada. Mas é o hábito ainda de usar muito essa palavra. Mas algo que eu tenho experienciado, inclusive, com os clientes. Pesado por demais da conta. Verdade, né, Carlinha? O que você acabou de falar há pouco tempo. Deixar vir à tona. Não é esconder de novo. Se você vai colocar uma salada de molho no vinagre, para que você faz isso? Principalmente quem compra produto orgânico. Não é para subir as lagartinhas, os bichinhos que estão ali? Se não vier para a superfície esses intrusinhos, você não vai querer comer uma lagartinha, né? Apesar de ela ter comido só a planta que você vai comer também, o legume ou a verdura. Se não vier à tona, você nem vai saber que ela existe. E provavelmente esteja comendo. Mas nem porque você não saiba que ela exista, ela não esteja te prejudicando. E é o pior inimigo. O inimigo é aquele que você não enxerga ou não quer enxergar. É o pior inimigo. É isso. Então, o primeiro passo é deixar vir a consciência. Então, quando eu tomo consciência de algo, é quando começa o processo de tratamento. Só que daí, o que eu vou fazer a partir do momento que eu tomei a consciência? Isso é o mais importante. Porque a primeira fase é deixar vir à tona, subir, emergir. Tomei consciência. Então eu tenho conhecimento disso. Não vai mais dar para eu desver, não. Agora eu já vi. Agora não tem jeito, né? Aí você vai buscar ferramentas para tratar isso. E, gente, não tem como fazer sozinho na maioria das vezes. Não tem. Eu sou terapeuta e eu faço terapia. A Janaína é terapeuta, ela faz terapia. Faz terapia. Somos seres humaninhos que precisamos de tratamento. Todos nós temos dores. Para eu estar bem e tratar o meu cliente, eu preciso me tratar. É um processo. E que nunca trabalhador de saúde mental, emocional, é como pré-requisito estar se tratando também. Verdade. E aí, você começa tomando consciência, começa a conversar com essa consciência, e aí vem
aquela questão, né, Janaína? Um dos principais pontos, estar no momento presente. Mesmo que Estar no momento seja para presente. olhar para isso. Verdade. Não é nem ficar no passado e nem querer viver no futuro. É você estar no momento presente. Porque naquele Né? momento, Tem até a frase dos alcoólicos anônimos, né? Só Só por por hoje. Só por hoje. Então, não fica no futuro nem no passado, não. Porque senão hoje você nunca vai viver. Nunca. porque Jamais vai viver. na verdade verdadeira, que nem das crianças, né? É verdade verdadeira. Verdade Na verdadeira. verdade verdadeira, aquele fato não está acontecendo naquele momento. Mas você Verdade. está sentindo a mesma dor de quando ele aconteceu. Por isso é importante tratar. Na live da semana passada, né, que foi com a Ivete, que está aqui conosco, a gente falou né, da importância de pedir ajuda, de não ter medo, de não ter vergonha de pedir ajuda. Né? Isso, porque quando a gente insiste em fazer sozinho, a gente não consegue. A maioria das pessoas não consegue. Eu não consegui sozinha. E não consigo sozinha. Porque a gente está dentro da dor. A gente está dentro. Nós somos humanos. É igual médico, gente. Médico adoece. Que garantia que o médico tem que não vai adoecer? Ele é humano, né? Ele tem células. Ó, Ele tem a Carla colocou, para o cérebro não existe ficção. Não existe. Por isso que a gente tem que cuidar com as músicas que a gente ouve, o ambiente que a gente está. Porque as pessoas que você está sentindo é verdade, né? Por isso que se diz que pro cérebro não existe ficção. Você está assistindo um filme de terror, você falou isso na sua cena live. Você falou na sua live. Te dói, te machuca. Então, do que se trata isso? De um sentimento real. Você sentiu aquilo naquele momento. Então, é verdade. Porque cérebro e mente são diferentes também, né? Vamos deixar isso claro aqui, que as pessoas confundem muito. Cérebro e mente, é verdade. As pessoas confundem. O cérebro, ele vai cuidar da parte mecânica, funcionamento. Né? A mente já são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Né? Ele vai estar traduzindo aí para o nosso corpo. O cérebro vai estar traduzindo tudo isso para o nosso corpo. A mente, o cérebro ele pensou, ele cria aquilo que é muito preciso. A mente, ela pega essa informação e transmite para os nossos neuropeptídeos que vão mandar para as células. E aí você sente a nível celular aquela informação que foi gerada. Imagina o quanto isso mexe com todo o sistema físico. E por isso que a gente fala que a doença ela não nasce no físico, ela nasce no emocional. Por quê? Porque ela passa pelo processo mental para daí chegar no físico. E é nesse ponto que as técnicas terapêuticas integrativas, que é o que eu, a Janaína e as gurias que estão aqui hoje trabalham, que vão auxiliar você, que vão nos auxiliar, porque nós usamos dessas técnicas. Entre nós, a gente usa essas técnicas. Nós temos terapeutas que nos tratam com terapias integrativas, ou holísticas, como você preferir falar. São técnicas que vão direto lá, na raiz, e realmente limpam toda aquela dor, aquela craca, aquele lixo que está por trás dos fatos ocorridos, por trás da memória. Ela não vai limpar todas as memórias. Não vai fazer uma lobotomia em você, nem te preocupa. Porque ela não vai roubar memória nenhuma, né? Não vou esquecer, nem quero. Mas eu quero muito me libertar dessa dor. Aí eu tô perguntando se você é do Goiás. Não, Ivete, não sou não. É o Mato Grosso do Sul. Eu acho que eu fiz uma mistureba de sotaque depois que eu vim pra cá. Aqui, aproveitando, de onde o pessoal que está aqui conosco, de onde vocês são? Lidiane, bem-vinda, Ivete, a Carla, vamos ver quem mais está aqui, a Patrícia, deixa eu ver quem mais está aqui, o Hugo. A Goiás é aqui pertinho, né, Ivete? Maria Aparecida. De onde vocês são, gente? Comenta aqui com a gente.
Eu sou do Divinópolis, eu sou do Centro-Oeste mineiro, eu sou da terra, do pão de queijo, a terra do pão de queijo, da pamonha, Ó, lá no Belo Goiás. Horizonte, Belo Horizonte, que daí tem um sotaque também mais puxadinho. Gosto do Belo sotaque de lá. Horizonte, a capital mineira, tá aqui pertinho de mim, a Patrícia. A Lidiane é do Carmé de Cajuru. Ela é de Carmo do Cajuru. Não, ela está morando em Carmo de Cajuru, né? Tá aqui também pertinho, uma cidade bem pertinho aqui. De onde saem muitas músicas boas, né? Tem alguns. Tá, as músicas daqui são boas, viu? Vou te contar. A comida aqui é boa, o tropeiro daqui é muito bom. Tem umas coisas que eu aprendi a comer aqui no A Mato Grosso do Sul. Luana, Gente do céu. Luana de Vinópolis, a Luana de Vinópolis, Luana, Carmo do olha só, Cajuru. Serra Gaúcha, Rio Grande do Ivete. Sul. A Ivete. Nossa, eu conheci o Rio Grande do Sul ano passado, espero esse ano voltar novamente, né? Amei estar lá, né? Conhecer um pouquinho, foi muito pouquinho, né? A cultura, o Chima, nossa, mas foi muito bom. O nosso estado é Mato Grosso do Sul, né? Porque ainda tem essa briga do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Gente, quer ver um sul mato-grossense ficar mexido é alguém dizer assim, ah, é do Mato Grosso. Quem disse que eu sou do Mato Grosso? Do Mato Grosso do Sul. Nós somos um estado que faz divisa com o Paraguai, né? Então, uma boa parte do Mato Grosso do Sul é divisa do Paraguai. Então, se tem muita cultura paraguaia também. E uma coisa que eu conheci aqui, vou trazer de curiosidade para vocês, que a primeira vez que me falaram, eu sou louca por sopa, né? Quantos anos eu morei no Rio Grande do Sul? Adoro. Meus pais são sulistas. Então, eu nasci no Paraná. A cultura da sopa é muito grande, né? Que nem a sopa de capelete. Nossa, quem não gosta de uma sopa de capelete? Aí depois que eu vim pra cá, mais é sopa de legume, ou sopas diferentes, mas tudo bem. Sopa de mandioca. Gente, vocês não sabem o que é isso. Aí como é que é? Tá? Como é que é isso que você falou? Sopa de mandioca. É maravilhoso. É a vaca atolada, né? Não? É um pouco mais líquida, mas é bem parecida. Mas fica um pouco mais Vaca líquida. atolada. Mas é maravilhosa. Aí um dia me convidaram para comer uma sopa paraguaia. E eu, né, faceira, tava friozinho, né? Chego lá e aquele bolo em cima da mesa. E eu fiquei esperando a sopa. Cadê Daí, a assim, sopa? não, daí Cadê ele a já sopa? era sacanagem, né? Ele já era bem medonho. E nessa época eu ainda tava na cadeira de roda. Tá? Ainda tinha que alguém me levar e tal, mas eu já tava bem despachada. Eu só não andava ainda, mas tava bem recuperada. Já tava ganhando uns quilinhos bonitos. Tentei engordar muito na vida, não consegui. Foi ir pra cadeira de roda que eu fiquei gordinha. Falei, não precisa não. Posso ficar magrinho pro resto da vida. Mentira! Aí ele dizia assim, ó, não, tá servido. Vocês estão esperando aquela sopa de vocês? Aquele negócio aguado? Não, a sopa é isso aqui. Gente, é um bolo salgado de milho verde. Ou, agora eu aprendi a fazer com flocão. Então é um bolo salgado, tipo chama uma pamonha de... sopa É tipo uma pamonha, um bolo de pamonha de sal? Tipo um bolo de pamonha? Não chega a ser pamonha, porque vai muito queijo e muita cebola. Mas o sabor, falando assim, parece uma loucura, gente. Mas o sabor é maravilhoso. Ai, me manda a receita para me fazer. Aí, eu amo tudo que é de milho. A mais gostosa que eu comi até hoje foi uma... Ai, ele que não me ouça falando isso, né? Foi quem me apresentou a sopa paraguaia. Foi em Campo Grande, na capital, onde a nossa querida Ana Maria mora. Então, fica aí, gente, para vocês fazerem uma pesquisa o que é sopa paraguaia, que é uma curiosidade aqui do Mato Grosso do Sul. Não, depois você pode fazer receita para nós também. Aqui, e para quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir, e se sente que ainda carrega essas dores antigas, né? Qual que seria o primeiro passo para começar a se libertar disso tudo, né? Para viver com mais leveza? Eu acho que nós já falamos sobre isso, mas vamos reforçar bem para as pessoas, né? A importância, né? De curar, de se curar. Ei, Ana Paula, bem-vinda. Ana Paula madrugou também, ó. Ana Paula, aqui. A Ana Paula falou que é de Minas. Gente, eu aprecio tudo que é bom, adoro comer. Então, não me importa o estado. Eu gosto de provar a comida real. Quando eu viajo, eu gosto de ir lá para a comunidade mesmo. Para entender o que tem de prato típico, de verdadeiro. Porque às vezes o restaurante não é aquele verdadeiro, né? É ali, na comunidade, onde o pessoal
o trabalhador vai comer, que a gente precisa comer para dizer, olha, experimentei o prato típico de tal lugar. É porque eu fui lá, onde o morador se alimenta. Entendi. Enfim, é aquilo que você já tinha dito, né, Janaína? Deixe vir à tona. Que tome consciência primeiro, não esconde. Não devolve lá para debaixo do tapete. Isso só vai atrasar. Que o tempo não vai resolver, não. Então, para de se enganar que o tempo vai resolver isso para você, porque o tempo tem nada a ver com seus problemas. O tempo só está passando. Me O vê uma papel dele. coisa na cabeça. A gente escutava muito isso em novelas. Em novelas, entendeu? Eu tô totalmente por fora de novela. Eu realmente eu não assisto, né? Mas Uma das formas de novela. O tempo cura. Muitas das formas de melhorar a nossa frequência, porque se você começa a elevar a sua frequência, você já começa a se autotratar. Isso é inevitável, gente, e é uma mágica. Verdade. Se você eleva a sua frequência, essas memórias não fazem nem sentido. Se você conseguir subir uma frequência bem alta, várias oitavas de uma vez só, acabou. Porque você vai estar tão bem consigo mesmo que não vai ter memória que te incomode. Mas isso não é fácil. Não, até na live que eu fiz com a Sandra, a gente falou que das emoções, sentimentos para elevar a frequência é a gratidão, né? Melhor. A gratidão, o amor, né? Como que uma forma de produzir amor é através da gratidão, mas não é fácil. E por isso que a gente falou que nem sempre a gente consegue sozinha. E é aí que a gente entra para as terapias integrativas, né? Que a gente entra aqui, né? Uma das técnicas que a Rejane trabalha, a técnica que eu trabalho, é essa, porque você não adentra na dor, você não fica vivenciando aquela dor, né? Revivendo. A cabeça tá incomodando. Amassa. Gente, esse cacho de banana aí. Pois é. Olha, não, mas é inspirador, né? Porque o amarelo, é bonito, não o amarelo, eu acho que ele trata, né, o terceiro chakra e é onde gera essas emoções de mágoa, dor, ressentimento, tristeza. E uma das formas de tratar é utilizando as cores. Olha só que maravilha! Só de ficar olhando para isso aí já a frequência já vai subindo, né? Aqui, ó. A Ana Paula falou, eu adoro dormir. A Carla falou, Miquita agita à noite e dorme de manhã. Tá trocando dia pela noite, Carla? Você ia perguntar da bananeira também, Carla? Ó, a bananeira. É que a gente entrou em tantos assuntos que eu nem lembrei no início. A hora que eu vi, e agora clareou um pouco mais aí, né, Janaína? Tava um pouquinho mais escuro. Agora clareou. Hoje não tá tão clarinho, eu não sei se vocês estão escutando o barulhinho da chuva. Aqui tá uma chuvinha assim, mais gostosinha. E agora ela começou a cair mais forte. E tá fazendo barulhinho, aquele barulhinho de... Forte assim, não é aquela chuva... Torrencial. Tipo tempestade, não. Mas tá aqui a chuvinha mansa, mas um pouquinho mais forte. Então, Carla, deixa eu contar pra você. A primeira live que eu fiz nessa posição assim, ó. Não tinha aparecido, não. A bananeira, não. Eu fiz nessa posição, né? Aí, na segunda que eu fiz, apareceu um pouquinho da bananeira. Eu falei assim, uai, sou. O trem ficou bonito. Uai, sou. Esse trem enfeitou. Aí, agora eu já pego nessa posição aqui, ó, e pego a bananeira. Ficou bonito mesmo. Um bom cenário para o café da manhã. Eu aqui, esperando frio e inverno, mas amanheceu o verão. Ai. Aqui, ó, a Ana Paula. Meninas, dentro das emoções, o que vocês acham das pessoas que ficaram intolerante após a vacina do Covid? Olha ali, aqui dentro das emoções, o que vocês acham das pessoas que ficaram intolerantes? Ana Paula, o que seria essa intolerância? Que adoeceu com a vacina? É isso que você perguntou? Que tipo de intolerância? É a intolerância de reativo, ficou mais reativo, menos paciente, ou intolerância a determinadas substâncias?
Pode ser que esteja usando como desculpa. É, É um dos motivos, né? Resistência. tolerância ao glúten, tá, lactose alimentar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acredito que seja pra gente. é, Se é real, eu não sei, porque ninguém admite que seja real isso, né? Mas eu desenvolvi uma intolerância a uma das bactérias do leite, como é uma infinidade. O que eu preferi? Não tomar mais leite. Então, pra mim, tá tudo bem. O que isso quer dizer pra mim? Ainda não descobri, porque eu preciso descobrir qual emoção está relacionada ao leite. Provavelmente alguma coisa da infância. Ainda não tive vontade, necessidade de pesquisar sobre isso. Porque eu tenho outras coisas na frente. Dizem que não existe prioridades, existe a prioridade. Então essa não é minha prioridade agora. Você tem intolerância a leite? Desenvolvi. Descobri há pouquíssimo tempo, tá? Mas é o leite in natura. Então os derivados não me geram problema, não. Entendi. Eu tenho alergia à proteína do leite há 10 anos. O meu filho também. Então, o que eu faço? Eu procuro estratégias, principalmente naturais, para tratar isso, para minimizar os sintomas. O melhor de todos é evitar aquilo que te faz mal. Por que será que você entrou nesse processo de ter que retirar algo da tua vida? Será que é o desapego? Então, começa a refletir o que significado tem isso na tua vida. É verdade. Porque é por detrás disso que está a verdadeira raiz desse desafio que foi apresentado para você. Porque o que é a nossa principal missão aqui na Terra? É vencer as nossas inferioridades. É dar conta das É a inferioridades. principal missão, né? As outras só vão vir depois. Mas a primeira missão nossa aqui, gente, não é cuidar de pai e mãe, não é cuidar de cachorro, de gato, periquito, filho, não. A primeira missão é a gente curar as nossas emoções inferiores, as nossas inferioridades. É aquela velha ditada, Deus, me dá paciência. Ele vai te dar muita situação para você ter a oportunidade de cultivar a paciência. Ou seja, eliminar da sua vida a impaciência. A Ana Paula falou aqui, Rejane, que ela está observando várias pessoas, né? Mas aí você falou, né? A Lidiane falou também que causa sérias inflamações. Então, realmente, Lídia, é importante você observar o que você precisa tirar, né, da vida, por que está causando No caso intolerância. dela, eu acredito que é tratar a emoção mesmo. É tratar essa dor, esse sofrimento que está por detrás de algo aí, que acontece com ela, porque já dá para perceber que é emocional. Assim, E é bom olhar lá na infância também, Sim. né? É muito importante voltar lá na infância, nas memórias aí, voltar, se não para sofrer, mas tentar entender qual fato, né, que marcou, porque sempre tem, sempre tem. Quando é físico, eu até tenho um óleo essencial que eu uso, porque eu não gosto de tomar alopatia, né? Então eu evito ao máximo que eu posso. Tudo que eu posso, eu substituo. E agora tem um aqui no Brasil que ele é específico para isso, né? Para intolerância, principalmente a lactose. Então esse me ajuda, mas ao invés de eu ficar usando ele, eu prefiro não tomar. Só que eu não tô com muita lombriga mesmo. Porque assim, eu gostava de leite com pouquíssimas coisas. Então era um leite com polenta, que descendente italiano é complicado, né? Ou com cuscuz. Algo do tipo. Se não leite in natura, propriamente dito, eu não era muito fã mesmo. Então não é algo que me gerou uma dor que eu não possa resistir. Que nem agora, a gente está em época de quaresma, né? O leite, além disso, o leite é tido como um dos maiores inflamatórios, né? Só o açúcar ganha dele. Então, imagina o quanto seria bom se a gente não dependesse. E tem as pesquisas de que a gente só precisa do leite enquanto é bebê. Os animais, eles desmamam, eles nunca mais tomam leite. Por que o ser humano tem que estar tomando, né? Por que a gente é tão apegado a essa memória? Porque não é o leite que a gente é apegado. A gente é apegado à memória de conforto que o leite traz. Porque você já observou um bebê mamando? A tranquilidade que esse bebê tem? Então, qual é
essa memória de apego Vamos que dizer, você o tem. peito da mãe tira, o peito da mãe cura muitas das vezes o gatilho. Não, tá louca Aí pra derrubar o tripé de novo. Não, os meus estão ali, ainda não veio, não, mas estão me olhando aqui. Eu tô olhando para eles, estão olhando para mim. Menina, o horário que eu acordei é o horário da loucurinha dela. Porque ela tem 2 horários de loucurinha, de manhã e no final da tarde. Ela pula, ela salta, ela arranha, ela. Agora, então tá mais calma. Aqui, voltando ao assunto da Covid, a Carla colocou o seguinte: Covid veio para trazer transformação para a humanidade. Como o povo não evoluiu emocionalmente, está pegando o físico. E isso veio ao encontro do que você tinha dito, né, Janaína? Esconder os sentimentos. Então, ao invés de a gente trabalhar eles, a gente prefere esconder, que é mais confortável. Verdade. Então, aqui, ó, a Ana Paula falou, e falaram muito que cada qual tem que tomar o leite adequado. Olha, rapidinho aqui, igual, o meu filho, Lucas, ele vai fazer 24 anos. E quando ele nasceu, meu leite secou. Eu não consegui amamentá-lo. Eu tive uma gravidez muito agitada, muito tumultuada, agitada, e meu leite secou. E minha mãe fez de tudo, todas aquelas receitinhas, comer canjica sem tempero. Minha mãe fez a sopinha de galinha com a cervejinha preta, tudo, nessas receitinhas de vó. Batata a gente doce. fez simpatia, tudo. E não adiantou. E o meu menino, assim, gente, eu tinha que fazer, era uma dó. Pititiquinho, que nasceu de 8 meses, pequenininho. Ele tinha que fazer lavagem no intestino 2 vezes por semana, que ele não dava conta de fazer o cocô. Ele tinha, nasceu todo problemáticozinho, tadinho, refluxo e tal, né? E aí a gente tentou todo tipo de leite. Aí tentou o NAN, como o NAN Soy, na época, uma lata de NAN, ela custava R$25. Pode ser 24 anos atrás, mais ou menos, né? E foi que a dificuldade. E no final foram esgotando as possibilidades, que ele era um recém-nascido, foram esgotando. Aí iam sobrar 2 opções: o leite de cabra, e se não desse certo, o leite da proteína do frango. E aí deu certo o leite de cabra, né? E aí inserimos a papinha por orientação médica. Ele novinho, com 3 meses, inserimos a papinha, né? Porque como ele tinha um refluxo, então era melhor ele comer algo mais pastoso. Só que aí depois, aos 6 meses, a gente já foi fazendo o processo inverso. A gente foi misturando leite de cabra com leite de vaca, até diminuir o leite de cabra, né? E então, assim, a gente precisa entender, né? Hoje, né, a gente buscando autoconhecimento, a partir do momento que, né, aí a gente já começa a entender por que aconteceu, o motivo de tudo que aconteceu. Aqui, ó, Rejane, e qual seria esse óleo? Eu tenho vários aqui, mas nunca fiz uso interno. Então, primeiro você tem que verificar se ele é 100% natural, tá? Porque no Brasil a gente não tem óleos, muitos tipos de óleo que são 100% natural e testados com pureza. Então, primeiro isso, tá? Mas o único que eu usei até hoje que deu resultado foi o Zengest da doTERRA. Então, ele realmente, inclusive está sendo usado para criança e nem precisa ingerir, tá? Eu tratei uma gestante que usou só externo e deu resultado para refluxo. E para intolerância Para refluxo também não precisa ingerir, tá? Não tem necessidade, às vezes, de ingerir. Ele é usado, na ingestão, é usado no lugar do omeprazol. Gente, eu nem sei se poderia falar isso aqui, né? Qualquer coisa, você corta aí, Janaína. Não, mas não. Gente, mais informação sobre isso, me chama lá no direct, que eu falo com vocês, para não dar problema na live da Janaína. A gente não tá Não falando sei o que pode e o que não pode, tá? Como se diz, a gente sempre fala, né? Quando a gente inicia um tratamento natural, a gente fala, não deixa o tratamento médico para trás. Jamais. Jamais. Continue a não com ser o que o tratamento médico diga, né, Janaína? Oi? A não ser quando o médico te liberar.
o médico que vai te liberar, né? O que a gente orienta, assim, olha, associa com o tratamento natural, né? Associa com o tratamento natural e deixa o médico te dar alta. É a mesma coisa quando a pessoa está com ansiedade. Muitas pessoas nos procuram para tratar a ansiedade, para tratar o insônia, né? Então, não tira os remédios, não. Deixa o médico te dar alta, mas vai fazendo, né, o tratamento aí com a terapia natural. E aí você conversa com o seu médico, olha, eu desejo parar de tomar os medicamentos, né? Aí, de repente, vai fazer o desmame com todo o cuidado, né? Porque também se tirar o medicamento com brutalidade, eu acredito né, que não vai ser legal, então tem que ir fazendo desmame, mas isso aí é orientação médica. E muitas vezes o próprio médico vai fazer isso por conta sem pedir. Teve uma pessoa que eu tratei, a diabetes era emocional, porque foi pouquíssimo tempo, foi por curto prazo. O médico foi retirando, substituindo, quando ele viu que não adiantava mais dar a medicação. Aí retirou a medicação do cliente, sem ele precisar falar nada, porque ele tinha medo de falar para o médico que estava fazendo terapia, que era isso que estava resolvendo. E é um médico bem resistente, ele não queria perder esse médico, que é o médico antigo da família. E acabou que o próprio médico retirou a medicação. Então, só com orientação médica. Jamais por conta, e nem nós vamos te indicar isso. Jamais. Jamais mesmo. E, Regiane, vamos finalizar. Eu queria fazer o SOS. Você aceita? Bora lá! Adoro! Aqui. Tá bom, Patrícia. Muito obrigada, querida, pela sua presença, viu? Grata uma semana por estar aqui. Iluminada, cheia de bênçãos para você e os seus. Bom, a Paula falou, vou te chamar. Não tomo medicação, mudei a alimentação. Isso, Rejane. Isso, Ana Paula, chama a Rejane lá, chama ela. Eu vou te falar uma coisa, você vai... Beijos, Patrícia. Você vai amar. Gente, então, para a gente finalizar, vou fazer o seguinte, Rejane. Eu vou deixar você finalizar, e aí eu finalizo com a técnica e dou só um tchauzinho. Tá? Ótimo, perfeito. Fala aí seu Instagram. Digita seu Instagram aí pro pessoal. Pessoal, quem não tá no seu Insta, para ir lá conhecer seu Instagram. Você faz suas lives. Como é que a sua live chama? Eu esqueci o nome. Equilibre-se. Equilibre-se. Tem o Equilibre-se toda quarta-feira, não é isso? Toda quarta-feira, às 20 horas de Brasília. Porque o meu horário aqui é diferente, né, gente? Então... É às 20 horas. então para você lá é às 19. Isso. No caso. Tá. Mas aqui, para quem segue o horário de Brasília, às 20 horas. Toda quarta-feira tem o Equilibre-se. Exatamente. E tá aqui, gente, ó, ela colocou aqui o Instagram dela, que é @Reja Gonçalves com F. Não é Gonçalves que cedilha. E também a Janaína aqui às 6h30, né, Janaína? Toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira, gente, 6h30, horário de Brasília, para a gente estar aqui compartilhando. Para começar bem as nossas do trabalho. Exatamente. Então, pessoal, nós vamos fazer agora uma técnica, né? A técnica que eu e a Regiane trabalham, né, que é o Aura Master. A Regiane trabalha com outras técnicas também, além do Aura Master, né? A Regiane trabalha com a fitoenergética, enfim. Vocês têm que ir lá conhecer no Instagram dela, né? Eu não vou falar tudo, nada, tem que ir lá no Instagram. E eu vou fazer agora aqui uma técnica rapidinho, um pedacinho da técnica, e eu tenho certeza que se vocês acompanharem, vocês vão se sentir energizados, mais animados, vai fazer a diferença, tá bom? Essa técnica, consiste em você repetir o gesto, tá? A gente vai fazer esse gesto aqui, ó, batendo uma mão, né, no coração, no peito, e outro na cabeça, e vocês vão repetir o que eu vou falar aqui. E repita assim, com o coração, com muita convicção, se possível, em voz audível. Podemos começar, então? Então, vamos lá. Quem quiser pode fechar o olho, tá? A gente só vai fazer esse movimento. Eu ativo a minha coluna de luz. Eu ativo a minha coluna de luz. Continue batendo. Eu honro o meu corpo. Eu honro o meu corpo. Eu ativo o meu princípio celeste. Eu ativo o meu princípio celeste. Celebro a minha inteligência suprema. Celebro a minha inteligência suprema. Celebro cada ciclo que se inicia. Celebro cada ciclo que se inicia. Celebro cada ciclo que se encerra. Celebro cada ciclo que se encerra.
Ativo a minha sincronia. Ativo a minha sincronia. Eu, meu corpo, meu eu superior. Eu, meu corpo, meu eu superior. Tudo está em sincronia agora. Tudo está em sincronia agora. Energizando, Energizando, sincronizando. sincronizando. Deixo ir o que não é luz. Deixo ir o que não é luz. Está tudo bem, corpo. Está tudo bem, corpo. Está tudo luz agora. Está tudo luz agora. Somos luz. Somos luz. Energia suprindo. Energia suprindo. Energia fluindo. Energia fluindo. Cura, fé, paz. Cura, fé, paz. Honro meu corpo. Honro o meu corpo. Honro a minha mente. Honro a minha mente. Honro o meu espírito. Honro o meu espírito. Honro a minha existência. Honro a minha existência. Honro todos os níveis e dimensões. Honro todos os níveis e dimensões. Sou luz. Sou luz. Em sincronia perfeita. Em sincronia perfeita. Na energia perfeita. Na energia perfeita. Está feito? Está feito? Agora vocês soltem as mãos, coloquem no colo. A gente vai falar a palavra luz 3 vezes. O Z com som de S e a gente vai estender. Então vamos respirar fundo e falar. Luz. Luz. Mais uma vez. Luz. Luz. E mais uma vez. Luz. Luz. Isso. Vem voltando bem devagarinho. Espero que todos estejam bem. Desejo uma semana iluminada, uma semana abençoada, né? Uma semana próspera para todas vocês. Rejane, muito obrigada pela sua presença, viu? Beijos de luz.